Bom dia, meus amados irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O verdadeiro cristão, ele tem um grande desafio. O desafio de ter que perseverar diante de um mundo mal, tantas vezes sendo massacrado injustamente. É um desafio muito grande. E isso a gente vai ver na história. E é o que termina comprovando aqueles que são verdadeiros cristãos, que conseguem resistir, lutar e firme até o fim, perseverar diante de uma jornada que não é fácil. O lado bastante ruim daqueles que querem atrair pessoas para dentro da igreja com promessas e só promessas, é que no dia que chega a luta e a tribulação, essas pessoas não irão conseguir ir adiante, porque elas pensaram que ser cristãs seria somente coisa boa. Mas não é assim a vida cristã. E nós vemos isso no Salmo 44. Agora nós vamos ver o final dele, do 9 ao 26, em que o salmista, que antes estava contando como aprendeu de seus pais as maravilhas de Deus e como Deus agiu poderosamente na história, e como Deus fez grandes coisas livrando o povo dele por meio do seu poder, não pelo braço forte de Israel, mas pelo braço forte do Senhor, de forma que o povo se alegrou em ver Deus agindo graciosamente. Agora, a partir do versículo 9, ele já nos conta uma outra realidade. Ou seja, enquanto no passado Deus tinha feito tantas coisas tremendas pelo seu poder em favor de Israel, a partir do versículo 9 ele diz: Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista de nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seus despojos. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhastes entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Veja que a realidade que o salmista agora está contando, que era a realidade dele, do momento da vida dele, é completamente diferente daquilo que ele ouviu, aprendeu de seus pais sobre as maravilhas que Deus realizara no meio da sua igreja, do seu povo. Todavia, diante disso, nós que poderíamos pensar, Deus está castigando, eles fizeram coisas erradas, e Deus está julgando, disciplinando para que eles aprendam e sejam corrigidos. Não, não é isso. Não neste salmo. Se sim, em algumas outras ocasiões Deus castigou seu povo, como foi o caso do cativeiro da Babilônia, não é o caso agora. Nesse momento, o salmista diz, a partir do versículo 17: Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti. Ele diz: Não fizemos nada para isso. Deus não está nos castigando como que tivéssemos feito coisas erradas. Não foi por causa de um mal nosso. Nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos seus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos ao Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos nossos corações? O salmista diz: Olha, não fizemos nada para passar por tanto sofrimento, por tanta luta. Veja que neste salmo, a realidade da tribulação, ela não está associada ao pecado, mas a outra coisa. Versículo 22 diz: Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Exatamente aquilo que no Novo Testamento nós encontraremos. Inclusive, Paulo faz essa menção deste versículo em Romanos 8,36.
Aquela realidade do Novo Testamento em que o povo do Senhor foi perseguido injustamente é profetizada pelo Salmo 44. O salmista que vivenciou um momento de lutas em que ele nada tinha feito, ou seja, estava sendo um instrumento para glorificar a Deus com o sofrimento, é também profético para dias futuros, dias do Novo Testamento. Lá em Atos 12, versículo 1, diz: Porque, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Veja, não haviam feito nada. A igreja não havia pecado contra o Senhor para que sofrimento viesse a ela. A igreja não tinha cometido erros para que Deus trouxesse sobre ela esses males que, na verdade, vieram da parte dos inimigos do povo do Senhor. Deus os entregou, os deixou para que eles glorificassem o nome do Senhor por meio do sofrimento. Sim, o cristão precisa aprender que isso faz parte também da realidade do cristianismo. E isso não é novidade no Novo Testamento de modo algum. De tal forma que Paulo conta a longa lista de sofrimentos que ele passou por amor a Cristo. E perseverou, mostrando assim ser um homem que realmente estava firme na palavra do Senhor. Em Tessalonicenses, ele diz que os tessalônicos, que os irmãos estavam de tal modo sendo modelo que eles se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, porque também padeceram da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que por sua vez eles sofreram dos judeus. Ou seja, assim como eles, como judeus, estavam sofrendo da parte da liderança judaica, liderança político-religiosa daquela época, os tessalonicenses também passaram a sofrer, porque a liderança político-religiosa de sua cidade estava perseguindo os cristãos de Tessalônica. Assim, eles estavam sendo imitadores também no sofrimento, de forma que estavam glorificando a Deus por meio do pesar, por meio da luta e da angústia. Apocalipse 6 diz que quando foi aberto o quinto selo, o apóstolo João viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ou seja, pessoas que eram fiéis a Deus, cristãos verdadeiros, estavam glorificando a Deus por meio de sua própria vida e morte. Uma das cartas às igrejas de Apocalipse, a carta a Pérgamo, diz que Antipas, a fiel testemunha, foi morto entre aqueles que viviam em Pérgamo, naquela cidade que estava perseguindo os cristãos. E Deus tinha um propósito. A gente precisa, portanto, estar pronto. Por isso, você precisa ter cuidado quando achar que o sofrimento é sempre uma relação com o pecado. Nem sempre. Às vezes, o sofrimento do cristão, do povo do Senhor, é uma forma de glorificar a Deus, mostrando que nós somos fiéis e perseverantes mesmo diante da luta, que nós não desistimos mesmo diante do massacre, que a obra de Deus em nós, ela é realmente verdadeira e ela é eficaz a tal ponto que nada poderá nos separar do amor de Deus, nada mesmo. Deus tem propósitos para a nossa vida e, como nós lemos em Apocalipse 6, ele chega a dizer que eles deveriam ter paciência até que se completasse o número daqueles que também iriam ser mortos como igualmente eles foram. Eles precisavam ter paciência para que Deus cumprisse a sua vontade e fosse glorificado na vida dos cristãos daqueles dias. Sim, Deus é glorificado na perseverança de seu povo, quando o seu povo luta até o fim, ainda que este fim seja a morte. Como nós falamos, Romanos capítulo 8, Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos nisto um grande conforto, a certeza de que Deus é poderoso para nos sustentar diante das lutas, das adversidades. Então, quando elas vierem, clame a Deus, apresente a sua vida ao Senhor e persevere, firme, porque também no sofrimento cristão existe glória. A glória de Deus se manifesta, porque Deus mostra que é poderoso para sustentar aqueles que Ele chama eficazmente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado, porque a nossa fé não vem, ó Deus, de nós, nossa força não vem de nós, a nossa perseverança não vem de nós. E quando nós vemos na Tua Palavra que o Senhor fortaleceu e sustentou homens do passado para que não desistissem mesmo em face à morte, nós nos sentimos fortalecidos para continuar clamando e perseverando, sabendo que o Senhor é poderoso para sustentar as nossas vidas, mesmo quando nos sentimos os mais fracos dos homens. Assim, ó Deus, nos ajude a continuar glorificando o Teu nome, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vida e por meio da morte. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.